Maravilhosa oportunidade. Nesta noite, Senhor, onde nós estamos aqui, reunidos para estarmos rendendo graças ao Senhor. E neste momento, Pai, nós precisamos de ouvir a Tua palavra. Usa o Teu Filho como canal das Tuas águas neste lugar. Que o Espírito Santo do Senhor venha gerar nos corações, Pai, uma palavra de salvação, Senhor, uma palavra de libertação. Que nesta noite, Pai, eu creio que o Senhor tem poder para quebrar as algemas, o Senhor tem poder para quebrar as muralhas, para quebrar as cadeias, Pai, que tem impedido alguns de estarem na Tua presença. É o Senhor que faz a obra e nós te pedimos no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Meus amados, a paz do Senhor. Os irmãos vão bem com todos? Glórias ao Senhor. Amados, assim como vocês se encontram sobre os pés, eu quero estar lendo um verso com vocês no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, e o versículo é o 13. Glórias a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 13. Traz escrito a palavra de Deus assim: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Deus abençoe. Podem tomar um assento aos irmãos. Muito obrigado. Quero aqui nessa minha oportunidade externar ao meu Senhor Deus a minha gratidão por nos conceder uma oportunidade ímpar, de uma grande valia de estar aqui entre família, em uma reunião familiar. Para mim é uma alegria, e ainda mais sendo aqui na casa do Bisa, que nós sabemos uma Isaías, mas para mim mais carinhoso chamar ele de Bisa, né? Vou chamar de Bisa para não chamar de pai, porque, irmãos, aqui nessa casa do Bisa, eu tenho uma confiança de filho, porque eu sei que aqui eu não estou como um parente, um primo, mas sim como um filho, né? Eu sei aqui que o Bisa nem tem idade para isso, mas me considero estar na casa de um pai. Tenho certeza que tenho liberdade aqui de estar expressando aquilo que o Espírito Santo do Senhor Jesus nos orientar, porque nós estamos aqui na casa não só de uma família, mas me considero na casa de um pai. Amém? Louva a Deus, Bisa, pela sua vida, pela vida da Gislene, do Nenê, da Trícia e de toda essa família que se reúne a este lugar em um propósito maravilhoso de glorificar e adorar o nome do nosso Salvador Jesus, né? Louvamos a Deus pela vida do irmão Osmar, que quando ele... O Osmar é meio apressado, irmãos, né? Ele mandou um áudio, de repente repetiu o áudio, e nós estávamos lá em Matrinchã. Fui levar o meu sogro lá para visitar um irmão que tinha acidentado. Nós estávamos lá em Matrinchã e eu respondi: falei, irmão Osmar, nós estamos aqui em Matrinchã e eu estou sem a minha agenda. Será que o irmão poderia me aguardar até chegar lá? Ele falou: eu vou esperar, mas vai dar certo. Então tá bom. E de repente a irmã Leonora também manda um áudio e fala assim: eu quero falar com o pastor e é referente à obra de Deus. Irmão, gente que está na frente da obra, quando fala assim, referente à obra de Deus, a gente já fica preocupado. Mas será que é? Mas já Deus já tinha, né, irmão, adiantado aí pela vida do irmão Osmar. E aprove Deus de nós chegar e confirmar. E aqui estamos para glorificar o nome do nosso Salvador Jesus. E hoje aqui eu aprendi, ou não aprendi, mas eu descobri que o irmão Marco é cantor. A irmã Tia Branca falou, né? Tia Branca falou, e canta. E o irmão vai cantar, Marco. Glórias a Deus. Irmãos, então estou muito feliz de estar aqui entre irmãos e entre família, né? Que saudoso tio Antônio, irmãos, trabalhou muito com meu pai. Hoje é São Bento, mas antigamente era Fundão, Muqueca. Então eu lembro como se fosse agora, na existência do meu tio Antônio, trabalhando e corcundo, irmão, daquela forma que ele era. E sempre, irmãos, ele tinha um provérbio que dizia assim: quando dava o fim de tarde, ele trabalhava o dia todo quebrando bico. Quando dava tardezinha, ele assim, torto. Ele falava assim: meu filho, ainda vou para a capela.
Falei, mas o senhor vai agora, eu vou para a capela. E eu tinha um provérbio que dizia assim: e eu vou sair de quarta. Quem lembra disso? Que tinha esse provérbio: eu vou sair de quarta. Tia Antônio, vem almoçar, e eu vou almoçar uma quarta. Então tinha um braviado, o provérbio sempre em dizer, de quarta. E ele falava quarta. Irmãos, mas aprove Deus, já foi dito aqui, a trajetória tão linda, né, irmãos? E eu fico meditando quanto tempo eu perdi sem aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Quanto tempo, irmãos, eu andei como cego, andei sem sentido, andei sem saber o sentido da minha história, da minha vida. Mas o Senhor Deus, o nosso Senhor, aquele que nós estamos aqui hoje, reunido nesse momento, para glorificar o nome dEle, Ele é misericordioso, Ele é poderoso. Ele nos oferece, irmão, algo extraordinário que não tem a comparação igual, que é a nossa salvação. E você já viu tanto que nós querer ir para o céu é fácil? Pastor, que jeito que é fácil? É só simplesmente erguer a mão para Ele e dizer: eu aceito o Senhor como Salvador, e andar nos ensinos e nos caminhos do nosso Salvador Jesus. E aí Ele tem um céu aberto para nós. E é gostoso isso, Então, meus queridos, eu quero aqui deixar aqui uma rápida palavra, porque eu também não quero enfadar nenhum dos senhores. E sei também que tem que ser águia aqui, né, Torquato? Porque esse culto familiar eu não posso virar aqui um Takayama e pregar 1h15, né, irmãos? Eu tenho que ser águia aqui hoje. Mas só porque eu creio, irmãos, e acredito que quando eles falaram, o Senhor Jesus me direcionou uma palavra. E quando eu cheguei aqui, eu ouvi alguém falar sobre ir em cima do texto que o Senhor Jesus me concedeu. Mas pastor, então já comeu a marmita do Senhor? Não, eu acredito que isso é uma confirmação do Espírito Santo, para que Ele quer falar conosco aqui hoje. Quando eu vi a palavra do Senhor Jesus em Isaías capítulo 43, versículo 13, eu vi o Senhor Jesus aqui, a palavra de Deus falando, a palavra do Senhor Deus vivo, falando, irmão, que antes que houvesse, Ele já era, Antes que houvesse, Ele já era. Então o que eu quero acreditar, irmão? Nada acontece na nossa vida por acaso. Nada acontece na nossa vida trazido pelo vento. Tudo há um propósito. Tudo há um propósito de Deus. Porque antes de tudo, Ele já era. Amém. E aí Ele vem nos falando, queridos irmãos, que nada, Ele está dizendo, nada nem ninguém pode invalidar o seu projeto, o seu querer. E aí ele fala assim: agindo eu. Quem? Ele faz assim: quem impedirá? Ponto de interrogação. O escritor está dizendo assim: quem impedirá? O ponto de interrogação está fazendo-se uma pergunta: será que tem alguém que possa invalidar o meu agir? Amados, não tem quem possa invalidar o querer de Deus. E eu creio que nessa noite reunimos aqui essa família, porque nós temos projeto escrito por Deus para continuar dando sequência daquilo que os nossos patriarcas antes nos ensinaram. Aleluia. E eu já quero dizer para os irmãos, irmão, que eu sou pentecostal. Não é porque eu estou aqui num culto familiar, irmão, que eu não vou reter o Espírito Santo, irmãos. Irmãos, então quando eu vejo aqui que ninguém valida o agir de Deus, eu volto um pouco na Bíblia e me deparo com um texto que o Valdivino falou um pouco aqui, em Gênesis capítulo 37. Todos conhecem essa história de cor e salteado, que quando nós observamos a palavra de Deus, diz que fala sobre um jovem que chama José, filho de um homem que chamava-se Jacó. Nós sabemos que esse Jacó tinha vários filhos, mas tinha um que para ele era mais destaque, e decidiu ele fazer uma túnica para ele.
Até então a Bíblia fala que Jacó decidiu fazer uma túnica para o filho de várias cores. Amados, então eu acredito que quando ali ouvia a reunião, ou seja, o almoço, a janta entre família, alguém tinha a curiosidade de dizer assim: para quem será que o pai está fazendo aquela túnica? E o velho Jacó tecendo a túnica, e não tinha dito para quem ele ia dar a túnica. Eu acredito que alguém fala assim: não, a túnica é para mim, que eu sou o mais velho. O outro dizia que isso é para mim. Mas o velho Jacó tecendo a túnica, e a Bíblia fala que é uma túnica de várias cores. Amados irmãos, e você acredita que antes de Jacó dar essa túnica ao seu filho José, José e seus irmãos tinha boa convivência? Quando os irmãos de José decidiam ir para o campo apacentar as ovelhas, eles chamavam José para ir com ele. Eles chamavam José: vamos apacentar as ovelhas ao campo. Meus irmãos, mas nós entendemos que quando, eu acredito, uma crença minha, que quando o velho Jacó se reúne a família, e essa reunião ele quer dar a túnica ao filho dele. Há uma túnica de várias cores. Irmãos, quando nós falamos de uma túnica de várias cores, nós vemos que é algo que vai destacar. Porque se alguém passar na rua aqui e alguém perguntar assim: passou um homem aqui de camisa preta, de calça de uma outra cor, alguém não vai saber dar a notícia, porque ninguém observou. Mas se passar alguém aqui de uma camisa xadrez bem destacada e alguém perguntar: passou um rapaz aqui de camisa xadrez, de uma calça assim, assado, passou agora mesmo. Então eu vejo que isso é um destaque. E o que o velho Jacó, pai de José, estava projetando para José era a túnica do destaque. Amados e queridos irmãos, então nós entendemos e vemos que Jacó faz ali a reunião e ele decide dar a túnica a José. E eu vejo, irmãos, que quando Jacó pega a túnica e ele vem e veste em José, e ali, irmãos, aquela hora, nasceu dentro do coração dos irmãos de José a ira contra ele, olhando ele dizendo: o nosso pai ama mais José do que nós. E aí começou a perseguição. Os irmãos conhecem muito certo esse registro, essa história. Mas só porque então nós vemos, irmãos, tem coisa que nós não entendemos. Tem coisa que nós ficamos por entender. Fala: mas eu não pedi, mas o pai deu. Aleluia, Jesus. Tem coisa que eu não queria, mas o pai deu. Pastor, o que o pai fez? O pai quer te dar algo para você ser destaque, meus irmãos. O pai quer te dar algo para você andar e alguém reconhecer você de longe. Mas só porque quando o pai dá uma túnica do destaque, irmãos, vem muita perseguição junto com isso. E às vezes nós ficamos meditando e não entendemos o porquê. Mas eu vi alguém dizendo aqui que nada e nem ninguém pode invalidar o sonho daquele que Deus fez promessas. Nada e nem ninguém pode invalidar os sonhos daquele que Deus fez promessa. E aqui eu tenho certeza que nós estamos diante de todos nós que temos uma promessa do Senhor Deus. Glória a Jesus. Mas aí, se você não quer ser perseguido, se você não quer sofrer calúnia, se você não quer nada que venha contra você: ah, pastor, mas eu não pedi, mas o pai te viu e te deu. Pastor, eu não queria, mas o pai te concedeu. Mas, irmão, se você não quer isso, perseguição, problema, irmão, na sua vida, fica no anonimato. Porque se o pai te viu e ele te vestiu com a túnica de várias cores, pode preparar, porque o levante vem. Mas eu quero dizer, só vai levantar para poder cair. Glória a Deus. Parece não ter sentido o que José fez.
Pastor, eu estou vivendo um drama na minha vida e eu nunca fiz nada. O que é que fiz? Só de Deus te chamar, você já ganhou inimigo. Só de Deus escrever o teu nome no livro da vida, você já ganhou inimigo. Mas eu não pedi, mas Ele confiou em ti e te deu. Mas só que tem um porém, irmãos. José não desistiu, permaneceu fiel. O segredo para nós vencer é permanecer fiel. Na bonança, na luta, na escassez, com dinheiro, sem dinheiro, rico, pobre, ou enfermo, ou saudável. O que importa é fiel. Fiel. Porque nós conhecemos a história que esse José, um dia, os irmãos saíram mais cedo e nem chamou ele, porque ele tinha uma túnica diferente. Você já viveu aquele dia que alguém te isola e você fica meditando, mas o que é que eu fiz? Alguém dá uma mal resposta em você e você não fica pensando, mas o que é que eu fiz? Eu estou vendo José não ser chamado pelos seus irmãos para ir para sentar as ovelhas no campo, só porque o pai deu algo diferente para ele, mas ele não pediu. Só porque, queridos irmãos, nós vemos que esse José, o pai falou, vai procurar os seus irmãos no campo. E eu fico analisando, mamãe, que José, simples, sem mágoa no coração, sem ódio, mas com amor aos irmãos, correndo, atrás de seus irmãos, que tinham ido para um canto. Mas quando ele chega, ele não estava, ele procura alguém e fala assim, que procuram? Eu procuro meus irmãos, está para lá. José correu. Irmãos, mas eu vejo José chegando, alegre para encontrar os seus irmãos, e os seus irmãos maquinando mal contra José. Os seus irmãos maquinando mal contra José. E quando José chegou, a Bíblia fala que eles iraram com José, pegou José. E você sabia que com José ele não queria nada? Ele queria só a túnica de José. Com José ele não queria nada, ele só queria o que Deus ou o Pai tinha dado a ele. E ele toma a túnica e decide ali jogar José dentro de uma cisterna ou um poço. Agora o que eu acho, irmão Bena, o mais doído é José estar lá dentro da cisterna e ouvindo os seus irmãos decidir o que seria do seu futuro. O que eu acho mais triste é José estar dentro da cisterna e ouvir os seus irmãos dizer, o que nós vamos fazer com ele agora? Irmãos, tem hora que é doído você saber que tem um irmão levantando contra você. Tem hora, irmão, que alguém que você está de lado a lado está projetando mal contra você. É muito doído, mas eu estou dizendo, antes que houvesse dia, esse Deus ele já era. E alguém decide ali sem nenhuma mão, vem ali uma caravana, para aí, o que é? Para onde está indo? Nós estamos indo para o Egito. Por quê? Não quer comprar esse aqui não? Está aqui dentro da cisterna. Nós compramos. Vendeu José para uma caravana de ismaelita. Diz a Bíblia que eles levaram José. Eu fico analisando que os irmãos de José, irmãos, sem nem um pouquinho de misericórdia, vendo José, irmãos, mas José foi lá para o Egito, seu governador, irmãos. Toda bênção, antes da bênção, gera uma dificuldade, porque o salmista escrevendo, ele diz assim, que primeiro tem o choro, e depois do choro tem a alegria. Primeiro nós somos provados, e aí depois o Senhor nos aprova. E nós vemos aqui, irmão, que José vai arrastado por aqueles ismaelitas. Ali na verdade, mas José saiu e já foi para lá para o governo.
Irmão, José foi arrastado. Tem gente que pensa que José foi no ar-condicionado por pena de rabo de pavão e etc. Não, José foi arrastado. Mas nem entendia os irmãos de José que isso era projeto daquilo que antes que houvesse dia ele já era. Aleluia, Jesus. E José foi. E os irmãos conhecem que José perdeu a sua túnica. A túnica que o pai deu, os irmãos arrancou de José. Mas mesmo assim, José projetou continuar. E aí a palavra do Senhor Jesus fala que faz uma feira de venda de escravo. E nós vemos então, irmãos, que uma mulher chamada mulher de Potifar se sentiu José, um homem muito bem apanhado, bonito, de boa aparência, falou assim: por que não compra esse escravo? Olha o agir de Deus. E aí Potifar vai lá, compra José. Irmão, nós ficamos analisando assim porque entende, porque lá era geralmente, irmão Marco, uma feira de vender escravo. Todo dia tinha escravo para ser vendido ali. Então por que essa mulher chamou a atenção, José chamou a atenção dela? Projeto do céu. Projeto do céu. Parece não ter sentido, Bisa, mas é projeto do céu. Por que foi assim? Projeto lá de cima. Glória a Deus. E aí, irmão, Potifar compra José. E a palavra de Deus fala que José, ao termo de Potifar, a sua fazenda começou a produzir 100 vezes mais. O seu campo era produtivo. A sua casa era bênção em cima de bênção. As comportas abertas. José não estava entendendo, Torquato. Ou seja, o Potifar não estava entendendo. E falou para a mulher assim: o que será que está acontecendo? A mulher falou: eu não sei. Mas o negócio está com esse cidadão aí. É bênção demais. Não, aqui, ó marido, aqui em casa a despensa não esvazia. Quando pega um pacote de arroz, vem 4, 5 e ocupa o lugar. E você não sabe também que lá na fazenda a vaca está parindo 2 bezerros. Meu Deus, o que é isso? É com esse moço aí. Glória a Deus. E aí Potifar fala assim: então chama esse lá. Chama ele. Aí ele fala assim: de hoje em diante, tudo está no seu comando. Tudo. Uma coisa só que eu te peço que não esteja no seu comando: a minha mulher. Essa não. Mas o resto aí, tudo é no seu comando. Só vou preocupar de sentar na mesa e ter comida. O resto é tudo contigo. Mas o inimigo, irmãos, ele veio tentar contra a nossa vida. O inimigo veio tentar nos entristecer e acabar com a nossa história. O inimigo veio tentar colocar dúvida na nossa mente, dizendo: será que vale a pena continuar? Será que vale a pena sofrer desse tanto por amor a Jesus? Será que vale a pena passar por tanta tribulação por nada? Mas José continua ali. E nós vemos, irmãos, que um certo dia José fiel, crendo no Deus da promessa, a mulher marca um dia que não tem ninguém em casa, e por ser mulher de Potifar, um homem endinheirado, homem de posse, marca, eu tenho convicção que não era uma mulher feia. Mulher de Potifar com certeza era uma mulher linda, muito bonita, e decidiu tentar afrontar o Deus de José, tentar derrotar José. E diz a palavra então, irmãos, que ela se prepara e ataca José. José, deita comigo. Agora o que eu fico analisando, Marco, que essa mulher de José, de Potifar, ela era bonita. E aí ela tenta contra José.
Ela despira ali, tenta arrancar todo jeito de José, deita comigo. José fala, não posso deitar, porque o Senhor Potifar diz assim, que tu está no meu comando, mas menos a senhora. Mas ninguém está vendo, pode acontecer, pode deitar, depois nós vemos de novo. Pode aqui, ninguém está no palácio vendo, mas eu sei que tem um lá em cima que tudo vê. Pode aqui, ninguém está conseguindo enxergar, mas eu sei que há um lá em cima que não dorme e com os olhos fortes ligados sempre. Corre, José! E quando José sai, diz a Bíblia que a mulher arranca-se a roupa de José, uma parte. Lá atrás ele perdeu a túnica que os irmãos arrancaram. Aqui ele perdeu a túnica que a mulher de Potifar arrancou. Mas ele continuou. Irmãos, eu não sei o que tem te arrancado de você, mas eu quero dizer para você, não pare. Eu não sei o que você tem perdido, eu não sei qual é o motivo de suas lágrimas, mas eu quero dizer, o segredo para você vencer é continuar. É continuar. Pastor, está doendo demais, o buraco é incalculável, mas o Senhor do céu nos diz essa noite, não paremos, continuemos, porque nós não sabemos, mas nós acreditamos que a melhor escolha é a escolha do Deus Todo-Poderoso. E aí nós chegamos, perdeu a túnica, perdeu de novo, e ele continuou. Mas quando Deus promete, Mambena, não tem parede que impede. José lá. Agora José tentou, a mulher acusou José, que José tinha tentado abusar dela. Pega José, leva José para a prisão, prende José. Mas um servo de Deus fiel, irmãos, até na prisão ele vira chefe. Até mesmo na delegacia do cárcere, um servo fiel, ele vira chefe. Por quê? Porque quem é escolhido por Deus e tem promessa é diferente. Porque quem é escolhido por Deus, irmão, é diferente. Quando ele chega lá, ele recebe uma outra túnica. Qual túnica? Um moio de chave. O chefe da prisão dizendo aqui, agora é contigo, José. Você prende e solta quem você queira aqui dentro desse cárcere. Você é o cara da prisão. Essa chave aqui, tudo isso aqui comanda. Pastor, e aí? Eu vejo José ganhando uma terceira túnica. Terceira túnica. José manda e desmanda aqui dentro desse cárcere. Mas o Senhor, que sabe de tudo, mesmo antes que houvesse dia, ele já sabia, começou a mexer os pauzinhos. E os irmãos conhecem a história, vou terminar porque não quero enfadar nenhum dos senhores, mas só porque nós entendemos, irmãos, que de repente passa José, quando ele é preso ali, vendido, ele tinha 17 anos, jovem. E aí passa 13 anos, o rei manda chamar José lá, busca José lá na prisão. José é interpretador de sonho, José é homem de Deus. E aí, irmãos, alguém sempre quando está na prisão, antes de chegar na presença do rei, tem que passar, trocar as vestes, tomar um banho, se tiver barbudo tem que tirar a barba, cortar o cabelo, se aprontar e chegar na presença do rei. Quando ele chega na presença do rei, o rei dá uma outra túnica, veste ele de roupa diferente. E aí, irmãos, ele conta, eu não quero aqui continuar expressando aos irmãos, mas eu quero finalizar, que o rei, ele decide ali, aproxima-se, revela-se o sonho do rei, e o rei fala assim: José, a partir de hoje, aqui no Egito, você manda em tudo. José, aqui no Egito você é o maior. José, aqui você manda e desmanda no Egito. Você é o cara do Egito. Prepara lá o carro, prepara lá os cavalos. Irmãos, quem é humilhado um dia, amanhã será exaltado pelo dono.
Quem hoje está chorando, amanhã está sorrindo. Quem hoje está se lamentando, amanhã está sorrindo. José ouviu os irmãos lá atrás dizendo o que fará com ele. José viu a acusação da mulher de Potifar sobre ele. José preso na prisão, apanhou de pau de quina. Mas só que tem um porém, esse mesmo José que tinha a promessa do Deus soberano, como eu e você tem promessa, o rei bota José no carro e começa a andar com José, dizendo: aí lá vai o homem da minha confiança. Irmãos, eu quero dizer para você, para nós que estamos aqui, Deus vai nos honrar, Deus vai nos entregar a bênção. E alguém que hoje está aqui, lá no calabouço, lá na prisão, lá na lágrima, vai ver alguém dizer: ele é homem de Deus, ele é mulher de Deus, está na bênção agora, porque perseverou sendo fiel. Aleluia, Deus. Fiel, irmãos. Tem dia, irmão, que é difícil. Quer dizer, sem ironia, sem, irmão, sem nenhuma falsidade. Tem dias, irmãos, que é só para a misericórdia de Deus na nossa vida. Porque nós somos de carne e osso. Mas quando nós pensamos em desistir, há uma voz do Espírito Santo que vem a falar conosco: prossiga. Prossiga mais um pouco, porque eu tenho algo extraordinário te aguardando. Não pare agora porque está te humilhando. Não pare agora porque você teve perca. Não pare agora porque te acusaram. Mas continue, porque eu creio que o Deus que te fez promessa já está com um carro abordado para te colocar dentro do carro e mandar desfilar contigo e dizendo: este aí foi quem eu honrei. Deus é fiel, queridos irmãos. Deus é maravilhoso. Mas nós temos que ter, irmãos, Deus em todo o tempo. Tem dias, irmãos, que a gente olha para um lado e para o outro. É tanta acusação do inimigo que machuca, irmão, que dói na alma. Mas aí você lembra: mas eu tenho um Deus que me socorre. Eu tenho um Deus que fez promessa para mim, que eu vou vencer. E se Ele fez promessa que fez para você, que você vai vencer, irmão, pode levantar o que tiver de levantar, mas você é vencedor. Assim como José foi, eu creio que nós aqui iremos ser vencedor. E eu creio ainda, irmãos, que tem um céu de portas abertas nos aguardando lá. E eu creio que quando nós chegar lá, nós vamos encontrar os nossos patriarcas que já se foram, e nós vamos poder dar um abraço neles e dizer a eles: valeu a pena vocês pelejar e nos ensinar o caminho. Eu acredito nisso, irmã Leonora. E isso não está longe, irmão, está pertinho. Parece que pelos olhos e ouvidos da fé eu já estou ouvindo o pai dar ordem ao filho: pode tocar o instrumento, porque eu já estou indo buscar a minha igreja. Eu já estou indo buscar o meu povo que sofreu demais, teve perseguição, teve levante, mas ele nunca me abandonou. Vamos cantar outro hino aqui, filha. Aleluia, Jesus. Eu quero deixar saudação aqui a nós, irmãos. Passe o que tiver de passar, mas não desista. Continue firme. Aleluia. Tão decepcionado, irmão. O ser humano decepciona mesmo. Mas ninguém, irmãos, ninguém tem como dizer: eu estou decepcionado com meu Senhor. Não tem jeito. Ele é Deus. Antes que nós houvesse dia, Ele já era. Irmãos, e nada impede o agir dele. Amém?
Eu quero pedir você para se colocar de pé nesse momento, por gentileza. Enquanto a irmã vai estar adorando o Senhor Jesus aqui com louvor, eu quero te convidar, irmãos, nós fazer uma oração. Oração de gratidão a Deus por essa família, por essa reunião. Gratidão a Deus pela vida do Bisa, gratidão a Deus pela vida do Borges, de todas as meninas que aqui se encontram, filho de Antônio, família, neto, irmãs, sobrinhos. E eu ainda creio, irmãos, que vai ter um dia de uma grande festa no céu. Pastor, Deus não fez nada para mim. Irmãos, você acredita que já fez uma festa no céu só porque você aceitou o Senhor? E eu tenho a convicção, irmãos, que nós vamos um dia participar da conversão ou da reconcílio do Bisa aos caminhos do Senhor. Porque o Bisa é conhecedor e ele sabe que não há outro caminho a não ser o caminho que o tio Antônio ensinou para ele, que é o caminho de Deus. Às vezes hoje se encontra-se uma barreira, vê muita dificuldade. Mas se eu voltar vai ter isso, vai ter aquilo outro. Mas essa família que hoje, neste dia de hoje, irmãos, é testemunha que nós vamos festejar nesse dia do reconcílio do Bisa a Cristo Jesus. Quem crê nisso vai orar agradecendo a Deus. Pastor, mas vai ser hoje? Só o Senhor e o Bisa sabem. Mas de uma coisa eu sei: quando eu abro a palavra do Senhor Jesus em Abacuque capítulo 3, verso 17, eu vejo Abacuque fazer uma oração de gratidão a Deus pela chuva que nem tinha chovido ainda. Ainda que não haja, todavia, irmãos, nós vamos fazer essa oração de gratidão pelo reconcílio do Bisa já adiantado. Glória a Deus. Quem tem essa fé de orar desse jeito, irmão? Glória a Deus. O Bisa agora é auxiliar, o Bisa é diácono. O Bisa é presbítero da obra do Senhor. Aleluia, Jesus. Quem? Aquele que aquele dia foi preso, ele, pastor Ronco, foi preso no carro com o som ligado, foi lá para a delegacia. Glória a Deus. Aquele que ele, o pastor Ronco, foi para lá na cadeia, pagou cesta para os outros, teu soldado. Está pregando a palavra de Deus agora. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que foi chamado pelo soldado de vagabundo, sendo com a mão toda calejada, servo do Deus vivo. Aleluia. Foi acusado pela mulher de Potifar, mas o Senhor que fez promessa. Glória a Deus. Pode soltar, meu irmão. Aleluia, Jesus. Eu acredito nesse Deus, irmãos. Aleluia. Só os que acreditam. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele ouviu Te adoramos, Deus. a conversa de hoje trancado dentro do seu quarto, Aleluia. de joelho.